Existe um grande sistema dentro das escolas que nós chamamos de medo, é um padrão de repetição. E há anos eu vejo isso, eu vivenciei isso, eu tenho certeza que muitas pessoas já vivenciaram isso. O medo é algo que existe dentro dos corredores de escolas há muitos e muitos anos. Existem os personagens principais desses medos. E vamos começar então pela criança, que dentro da escola nós chamamos ela de aluno. Por que um aluno tem medo? Muitas vezes um aluno tem medo de algumas coisas bem simples, de não conseguir aprender aquilo que o professor está colocando para ele. É um dos principais medos desses alunos. Outra coisa, os alunos têm medo de serem discriminados porque não conseguem tirar notas. Tem medo de ser julgado pelos pais, pelos professores. Esses alunos têm medo de não passar de ano, de não acompanhar o sistema. Então, o medo do aluno sempre está muito dentro do alto rendimento que ele precisa ter, ok? Agora a pergunta é, alto com U ou alto com L? Fica a resposta para você. O quanto ele precisa realmente ter um rendimento, tá legal? Segundo medo existe nos professores. Os professores também têm medo. Os professores têm medo que os alunos não aprendam o suficiente. Os professores têm medo de serem julgados pelos próprios amigos professores. Então, dentro disso, existe um comparativo muito grande dentro dos professores. Outro medo que o professor tem é da supervisão. Quando entra um coordenador, diretor ou um supervisor de ensino dentro da sala, os professores morrem de medo, eles morrem de medo dos pais também julgarem eles. Então, existem muitos medos, o professor tem medo de não conseguir passar toda a informação que ele precisa para esses alunos e capacitar esses alunos. E um terceiro medo que existe dentro das escolas, que é muito visível, são os pais. Os pais têm muito medo que os filhos não consigam acompanhar os outros amigos, que não consigam tirar notas adequadas. Os pais têm medo que os filhos se tornem violentos. Os pais têm medo de muitas coisas que, na verdade, eles poderiam estar potencializando junto com os professores ou junto com a instituição para favorecer o funcionamento dessas crianças. Então, quando todos olham na mesma direção, favorece. O medo existe quando falta apoio, quando um não tem o apoio do outro. Mas se a gente der a autoridade para as pessoas certas e mostrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os alunos, que eles podem fazer o melhor deles dentro do alto rendimento, isso não seria um problema. O grande problema é quando a gente quer o alto desenvolvimento e existem individualidades. Cada criança tem um padrão de funcionamento e isso a gente não entende, não respeita e automaticamente nós julgamos essas crianças pelas notas, que na verdade isso não vai ser o principal no futuro. Quantos amigos você tem que não eram bons alunos, como eu, que era um aluno mediano, e depois na vida se dão bem. Eu não estou falando só de fator financeiro, eu estou falando de desenvolvimento, de felicidade, de paz. E tem aqueles que eram alunos excelentes e chegam na vida, eles se frustram, porque o primeiro desabamento que eles têm de existência, ou seja, de não conseguir tirar uma nota suficiente ou um elogio que era fácil na escola, automaticamente ele cai o padrão de funcionamento, ele entra numa impotência muito grande, aí se tornam adultos ansiosos, adultos depressivos e assim por diante. Eu vejo isso na minha clínica há muitos anos, beleza? Obrigado, se isso serviu para alguém, encaminhe esse vídeo para a gente poder compartilhar cada vez mais de conhecimento, beleza? Obrigadão!